Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai continuar o nosso papo sobre DDD, Domain Drive Design. Estamos aqui com o nosso time de especialistas de DDD. E aí, Emerson, como é que você tá? E aí, gente, tudo bem? Tudo beleza? Vamos continuar nosso papo aqui. E aí, Otávio? E aí, gente, estamos de volta aí para falar sobre DDD e não tem nenhum especialista aqui, segundo o que o Chagas falou, hein? Isso aí é mentira. E aí, Romeu, como é que estamos aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, né? Como o Chagas prometeu da última vez, hoje a gente vai falar um pouquinho mais da parte prática, né, do DDD, implementação técnica, um pouco dos papéis. Acho que vai ser interessante o papo hoje. Exatamente, né? Então, só fazendo uma recapitulação aí do nosso último episódio, a gente conversou um pouquinho, né, bem superficialmente sobre alguns conceitos, domínio, linguagem ubíqua, né? Falamos um pouco sobre contextos delimitados, né? E, digamos assim, da parte de contexto ficou faltando detalhar um pouquinho um role, né? Um papel que existe dentro do desenvolvimento do DDD, que faz, inclusive, uma ponte aí com o desenvolvimento ágil, né? E com esse trabalho unificado, né? Da área de desenvolvimento e da área de negócio. Em contrapartida a um desenvolvimento mais tradicional, né? Que você tem um desenvolvimento muito distante da área de negócio, que é o papel dos especialistas de domínio, né? Então, Emerson, define para a gente, por gentileza, o que é o papel de um especialista de domínio, o que ele faz? Ele é um role específico ou ele é uma pessoa que já tem uma outra função dentro da metodologia ágil? Enfim, o que é o especialista de domínio? Então, o especialista de domínio, no meu entendimento, é o cara que conhece a fundo do negócio, sabe? É o que a gente costuma chamar de usuário-chave, assim, quando a gente vai trabalhar em uma empresa. Então, é aquele cara que conhece profundamente do negócio que a gente está desenvolvendo. Então, para mim, esse é o especialista do domínio. Não tem assim um papel, assim, um cargo específico na empresa que é especialista de domínio, né? É aquele cara ali que é o fera na área ali, que domina muito bem o assunto. E também a gente pode ter vários especialistas de domínio, do mesmo domínio. Assim, é uma coisa que não é o cara, né? São os caras, geralmente. Os especialistas de domínio, ele não precisa conhecer de modelagem também, não? Assim, esse cara ele precisa só saber do negócio, ele tem que saber um pouquinho técnico ali para ele saber que entidade que relaciona com o quê, como que isso vai funcionar na parte de modelagem. Não, cara, quem tem que conhecer disso é a gente, entendeu? Então, o especialista de domínio é o cara que conhece do negócio. Você tem um negócio de vídeo, por exemplo. O especialista de domínio é o cara que conhece ali dos vídeos, das regras de negócio. Você tem um hospital. O especialista de domínio é o cara que conhece da área ali que a gente está atuando, né? do subdomínio ali. Mas então, se eu tiver uma pessoa no time que faz as duas coisas, e consegue fazer as duas coisas, é mais interessante que ele seja especialista de domínio ou essa divisão de papéis ela precisa acontecer? Geralmente, o especialista de domínio está no time do cliente, né? Então, assim, se você tiver um cara de especialista de domínio que conhece de tecnologia, de modelagem, seria legal, mas, assim, para mim, não é um pré-requisito. Estou falando o que eu acho, gente. Eu posso e não necessariamente vai ter um ganho, tá, Romeu? Tem o cara que tem as duas funções ali. O especialista do domínio é um cara que ele é uma referência, né, digamos, nas regras de negócios que estão em torno daquele domínio. Então, por exemplo, se eu faço estou desenvolvendo um software, sei lá, para o supermercado. Então, a gente pode entender que no domínio do supermercado, a gente vai ter um domínio da venda ali dentro do caixa, um domínio logística, né, com a parte de suprimentos. Estou aqui fazendo bem simplificado. Então, o cara, né, do marketing, exatamente, da manutenção, do supermercado, enfim. Mas vamos pegar aí a logística. O cara da logística é o cara que consegue, inclusive logística é um campo gigantesco, né? Talvez você até quebre mais de um domínio. Mas, simplificando, o cara da logística, o especialista, é um cara que sabe de ponta a ponta as regras, sabe quem você procurar caso precise de um detalhamento, um refinamento maior. Então, ele vai ser aquela referência mesmo
tipo um ponto focal para discussões de negócio, sabe? Então, eu não vejo ele como tendo que ter algum tipo de conhecimento técnico, não. E nem sempre é um papel formalizado, né? A gente até estava comentando antes aqui que, assim, as poucas pessoas já trabalharam num time, pelo menos no nosso contexto aqui na DTI, que tinha um cara com esse crachá lá de especialista de domínio, né? Acaba sendo uma coisa um pouco abstraída por outros papéis, né? Por exemplo, um Product Owner pode ser Sim. considerado um especialista de domínio, né? Ou às vezes até uma pessoa que está no... Desculpa aí, mas vai lá. Desculpa, eu acho que o Product Owner é um cara que vê um pouco acima, sabe? Ele está vendo de cima o lance. Eu acho que ele pode até ser considerado um especialista de domínio um pouco mais genérico. É o cara que vê, ele liga todos os especialistas de domínio, vamos pensar assim, sabe? Talvez o dono do produto ele pode até ser especialista de um dos domínios, mas além dessa função, ele tem a função de cuidar do produto e da evolução dele, né? Assim, exatamente. Mas ao mesmo tempo que, às vezes, a gente tem um especialista de domínio, mas ele é o cara que está no chão de fábrica, ou é um especialista de domínio, mas ele trabalha numa parte de pesquisa, enfim, isso varia. Eu acho legal que mesmo quando quem não trabalha com o DDD, né, não trabalha usando essa metodologia de desenvolvimento, em geral, informalmente, tem os especialistas de domínio, né? Ah, não, isso aqui procura fulano, que ele é o cara que sabe dessas regras. Uma coisa que a gente falou no episódio passado muito sobre linguagem onipresente, né, ou linguagem ubíqua. Uma coisa legal de frisar é que quem geralmente vai bater o martelo na nomenclatura de uma entidade específica, né, de uma representação específica, vai ser o especialista de domínio, né? Não adianta o time de desenvolvimento querer colocar o nome que ele quer lá na classe, porque ele acha melhor, porque sempre quem vai puxar essa nomenclatura, né, vai ser o negócio, né? Eu acho que o time de desenvolvimento tem que seguir a nomenclatura que é usada pelo negócio e usar isso dentro do exatamente dele. Exato. E uma coisa que eu acho importante, né, é que quando a gente começa a falar assim, não, vou ter uma pessoa que ela é especialista de tal coisa, pode indiretamente criar uma cultura de fragilidade. Por quê? Porque você fica talvez dependendo de um especialista, dependendo de um ponto focal para fazer certas discussões. Por isso é muito importante a gente trabalhar com o quê? Com, primeiro, redundância e, segundo, ter uma documentação muito boa. Então, eu costumo dizer que quando a gente começa a fazer um trabalho mais orientado a DDD, um trabalho inicial muito importante é documentar isso de forma clara, objetiva, né? Não é também escrever livros e livros de documentação, mas que consiga passar esses conhecimentos para qualquer pessoa que entre, né? Seja no cliente ou no time de desenvolvimento. Isso é muito importante mesmo. Porque senão você perde, às vezes, um especialista de domínio e aí todas as regras do domínio estavam na cabeça dele, né? Isso é um problema que muita empresa que menospreza a documentação acaba passando. Ágil não é não ter documentação, né? Você ter documentação suficientemente boa para que você consiga trabalhar e manter o conhecimento dentro do time. Isso. Né? Mas... E o suficiente, às vezes, é muita documentação, né? Porque também já ouvi falar assim, a ágil não é não ter documentação, é ter pouca documentação. Não. Eu gostei do termo que você usou aí, Romeu, que é ter documentação suficiente. Exato. Porque documentação é igual filho, né? Uma vez que você tem que criar, né? Você tem que manter. Sim. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de filho que você tem, né? Ou não, né? Assim, você tem que ser leve. Você pode falar, cara, essa documentação aqui não tá boa, vou começar outra. E filho, você não pode fazer isso, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui. Por favor. Chaves é contra abandono de incapaz aqui. Ok, então, passamos mais um conceito aqui, né, que é muito importante, que a gente deixou de falar no episódio passado, e vamos agora já chegar na parte mais técnica, né? Então, a gente vai fazer um trabalho, vamos entender os domínios, as entidades, fazer um mapa de contexto, né? Principalmente quando a gente tem muitos contextos, é muito importante esse trabalho, entender como que as entidades se relacionam, né? Às vezes a entidade ela se manifesta num domínio e se manifesta em outro também.
Tudo isso usando uma linguagem unificada, uma linguagem que todo mundo entende, conversando bastante aí com a área de negócio, com nossos especialistas de domínios. Vamos então botar a mão na massa, né? Qual que, na visão de vocês, é o impacto dessa metodologia no resultado aí arquitetural, né? Nas escolhas de padrão de projeto, se tem um reflexo nisso? Muitas vezes a gente vê DDD sendo muito vinculado a microserviços. É obrigatório usar microserviços para programar com DDD, não é? Como que funciona essa parte aí, galera? Cara, no sentido do microserviço, a resposta aí eu já digo, cara, que não. Você não precisa saber microserviço para poder trabalhar com DDD, e nem DDD só pode ser trabalhado com microserviço. Você pode sim você ter sua separação de domínios dentro de um monolito mesmo, o que, o que não traz nenhum problema. Uma forma até que costuma se trabalhar muito quando se trabalha com DDD, quando você começa a trabalhar com domain events, né, eventos de domínio, justamente para você começar a fazer essa comunicação entre domínios diferentes. Mas são domínios que são executados dentro da própria, são eventos que são executados dentro da própria aplicação. Então, se você tem um contexto delimitado A, precisa conversar com o contexto delimitado B, coisa que às vezes, se você for levar para a arquitetura de microserviço, você teria um microserviço para o contexto A e um microserviço para o contexto B, talvez. Você pode ter essa comunicação toda dentro de código, essa separação toda dentro de um monolito, que é algo que você consegue perfeitamente fazer e você não vai estar ferindo nenhuma regra arquitetural nem nada. É importante frisar porque assim, DDD não define arquitetura, não é uma arquitetura de código, não é uma, como se diz, pelo menos na minha visão, não é um padrão arquitetural você trabalhar com o DDD. O DDD carrega alguns padrões arquiteturais com ele que vão te ajudar a organizar isso dentro do seu código, mas não necessariamente você está amarrado a ter que fazer com microserviço, fazer orientado de serviço ou o que seja. Você pode trabalhar com monolito trabalhando com DDD. Se eu tiver uma camada lá no meu código que chama domínio, né? Quer dizer que eu já estou trabalhando com DDD? O que você acha, Otávio? Não. Eu vejo muito isso, né? Assim, todo mundo tem lá. Geralmente você tem lá principalmente no seu back-end, né? Uma camada de domínio. Domínio repositório. Às vezes, domínio repositório, mas eu vejo muito acontecer de regras de domínio não estarem implementadas no domínio. Você não tem um domínio rico, você não tem validação de domínio dentro do domínio e talvez uma camada lá de services ou negócio, business, enfim, o nome que for dado na sua arquitetura. O repositório também não cumpriu o papel de repositório, ele acaba sendo só quase que uma abstração da ORM que você está usando, né? Data Access, é mais um Data Access do que um repositório, efetivamente. Um repositório, e eu acho que conhecer o padrão repository é uma coisa importante, né? Já é um tema que dá até para puxar um outro episódio só para falar de padrão repository, mas saber qual que é a função do seu repositório, né? Ele tem que te entregar entidades e manipular suas entidades fazendo a ponte ali com o seu banco de dados, né? E o domínio também ele precisa estar bem representado. Essas entidades elas têm que ter dentro do seu domínio, quando você está implementando, codando suas classes, elas precisam ser uma representação fiel daquilo que você né, planejou, que você conversou lá com o seu especialista de domínio, né? E essas regras elas podem estar associadas em validações dentro dessas próprias entidades. Por isso que o pessoal fala que DDD é uma coisa muito simples de entender e muito difícil de aplicar, né? Porque se você começar da metade, já pegando a parte do código, provavelmente você não vai fazer nada direito. O certo, o ideal, assim, o certo, né, seria você começar por uma boa modelagem de domínio, você ter sua linguagem Beacon muito bem definida, seus contextos muito bem definidos, qual que é a comunicação dos seus bounded contexts, né, como que eles se relacionam um com o outro. Daí você vai ter um material muito grande para você definir seu código, sabe? Você começar a programar. Aí você vai ter uma modelagem rica, sabe? Você não vai ter classes anêmicas dentro do seu código, vai ser uma coisa muito bacana assim, de fazer. O que eu vejo muito acontecer, por exemplo, você tem lá um sistema que você coloca a entidade pessoa. Você cria lá uma classe, pessoa. E aí, beleza, você coloca, ela tem nome, documento, sei lá, as coisas que
definir o que uma pessoa tem que ter no seu modelo. E aí, daqui a pouco, alguém fala que a pessoa tem que ter uma matrícula da empresa. E aí, não, mas só que tem pessoa que não tem. E aí, eu coloco lá uma pessoa com matrícula e crio uma outra entidade para representar o que eu preciso e eu esqueço a outra entidade, em vez de eu pensar naquela modelagem de uma forma que pode haver, sei lá, talvez uma herança ou um outro tipo né, eu gastar um tempo ali pensando como que aquelas representações podem ser refletidas no código, e aí na hora que você vai ver, você tem 5 entidades que representam a mesma coisa. Eu vejo isso muito acontecer. E aí já começa o problema, que se você voltar atrás, é complicado. E a gente tem muita mania de programador, a gente foi adestrado, né, a pensar em banco de dados, né? Assim, e é um negócio estranho que a gente vai passando essa cultura para as pessoas que trabalham com a gente. Então, a gente tem que quebrar isso. Então, quando você pensa assim, eu tenho funcionário, né? Eu penso lá em funcionário, eu penso em nome, CPF, salário, sei lá. E você não pensa nas operações. Por exemplo, como que eu vou alterar o salário de um funcionário? A gente só pensa em CRUD. Eu vou alterar um funcionário. Na verdade, ninguém altera um funcionário. Você, né, dá um aumento de salário, você promove, você demite, você contrata. Sabe, quando você está pensando em DDD, você não está pensando em CRUD, você não está pensando em alterar um funcionário, um cadastro. Eu não tenho update no status, né? Exatamente. Eu não tenho no meu sistema uma aba cadastro do funcionário, sabe? Eu tenho lá no meu sistema admitir, eu tenho no meu sistema comandos, que é admitir, admitir, aumentar salário, promover, demitir, sabe? Esse tipo de coisa. Não, e eu acho que esse comentário seu aí é muito pertinente, Emerson, porque é justamente esse tipo de raciocínio que acaba fazendo com que a gente tenha, da parte técnica, estruturas que não são necessariamente adequadas para o DDD, porque é pensar primeiro na entidade como ela vai estar representada em um banco de dados. Só que a proposta do DDD, ela não está preocupada de como que você vai salvar isso. Se você vai normalizar, se você vai desnormalizar, se você vai criar 20 tabelas, se você vai ter um tabelão só. Ela está baseada em alguns conceitos, né? Que eu acho que até é bom repassar aqui por eles. A gente tem um conceito da entidade, a gente tem um conceito do value object, né? Que muitas vezes as pessoas fazem confusão entre uma coisa que deveria ser uma entidade, mas está tratando como se fosse um objeto de valor, né? Ou o contrário, né? Então, o que diferencia um do outro? Não vou entrar muito em detalhes, porque senão a gente vai estourar bastante o tempo aqui, mas a entidade, ela tem uma individualidade, ela tem uma identidade, né? E dependendo do contexto, algo que é uma entidade em um contexto, em outro contexto é só um objeto de valor, um objeto que não tem, de fato, uma identidade. Isso vai variar de domínio para domínio, né? Aí você tem um conceito da agregação, né? O que é agregação? É muito simplificado, mais uma vez. Eu posso ter um objeto, um grupo de objetos ali, né? Um grupo de entidades que são reunidas numa entidade raiz. Eu tenho eventos de domínios, né? Que alguma coisa aconteceu, realizei uma compra, né? É algo que está muito relacionado ali com a regra de negócio. Às vezes é bom mapear também os fluxos de negócio para você identificar quais são esses domínios, né? E aí tem o repository, a fábrica, tem alguns outros conceitos também. Então, entender esses elementos, né? Esses building blocks, que algumas documentações até utilizam esse nome, é muito importante porque a sua arquitetura técnica, ela idealmente tem que representar esses building blocks. Então, é bom eu ter uma classe lá, entidade, e as entidades que eu vou ter no meu código vão ser filhas desse entity. É bom eu ter bem definido o que é um aggregate, se eu estiver utilizando. É bom eu ter definido, por exemplo, um evento de domínio, porque aí eu já posso até estar pensando como eu vou modelar a minha mensageria. Como que um domínio vai conversar com o outro? E aí, a pergunta que eu fiz, né? Necessariamente tem que ser microserviço? Não, eu posso fazer um monolito. Mas se eu estou fazendo um monolito, eu tenho que pensar na mensageria dentro do monolito.
eu vou fazer envio de mensagens, eu vou fazer padrão pub/sub, mesmo que seja todo in memory ali. Eu tenho que ter algum processo, alguma modelagem técnica, algum pattern, era esse o termo que eu estava tentando lembrar enquanto eu falava aqui, para tratar os eventos de domínio. Então, quando a gente muda um pouco a metodologia, para de pensar primeiro no banco dos dados, de como que a gente vai modelar as coisas, né? E pensa nesses building blocks, e depois, quando a gente chegar no repository e nas abstrações com o banco, aí a gente pensa como que a gente vai modelar. Eu acho que, na minha opinião, né, aí vou até abrir a palavra aí, para caso alguém discorde ou queira completar alguma coisa. Essas são as questões que vão impactar diretamente na hora que a gente for desenvolver esse sistema usando o DDD. Isso aí. E só completando aqui, DDD é uma forma de você focar no negócio, né? Então, assim, você está focado no domínio. Então, essas coisas são periféricas, por exemplo, não que não são importantes, mas tem seu momento de você preocupar com isso, que é a questão de banco de dados, a questão de fila. A única coisa que eu preciso saber no DDD é que eu preciso mandar uma mensagem. Eu não preciso saber se eu vou gravar no Kafka, se eu vou gravar no RabbitMQ, se eu vou gravar não sei aonde, entendeu? Assim como o banco de dados também. Então, essa é uma grande flexibilidade, que o negócio já é complicado suficientemente, você não precisa de misturar a complicação do negócio com a complicação técnica. Então, quando a gente está programando em DDD, que você está na sua camada de domínio, você não quer ver nada de tecnologia ali no meio, você quer ver classes puras. Eu acho que, assim, essa divisão de responsabilidade, ela é importante também, né? Mais que tudo, assim. Por exemplo, quando você tem lá uma camada de negócio, tem uma classe lá dentro da sua camada de negócio, e você começa a implementar regras de negócio de outro domínio no seu domínio, porque ele está impactando indiretamente. Então, por exemplo, eu criei por ter criado uma entidade, né, uma nova instância dessa entidade, eu preciso considerar que outra entidade vai ser impactada, né, outra instância de outra entidade vai ser impactada. Aí eu começo a implementar as regras daquela outra entidade dentro do serviço dessa entidade primária que eu alterei. E aí, se eu não estou trabalhando com esse conceito de evento, né, e separando os contextos, uma classe cuidando somente das regras de negócio dela, né, do domínio dela, e chamando, talvez, um método da outra, né, que vai implementar as regras de domínio dela, ou fazer isso por meio de evento, você começa a criar um acoplamento muito grande. E aí começa a complicar para depois você conseguir separar as coisas, né? Então, ter esse paradigma da separação das responsabilidades, eu acho que é importante também para você conseguir criar uma aplicação que seja saudável, né, que tenha uma boa manutenção, e você conseguir separar as coisas, reutilizar e ter os ganhos que o DDD pode trazer. Exatamente. Talvez uma boa abordagem para você evitar um pouco esse acoplamento seria você já começar o seu projeto quebrando em balde de context, sabe? Você ter cada projeto que você tiver, cada serviço, cada API, vamos falar assim, pensar assim em termos técnicos, ser um bounded context separado, sabe? Porque aí, já no começo, você já tem essa definição dos bounded context. Então, você já está começando um projeto, já está pensando mais desacoplado, sabe? Acho que isso facilita o seu desenvolvimento. Você não vai quebrar o negócio lá no grão mais fino, mas você vai quebrar em monolitos, em grandes monolitos. Você vai quebrar um monolitão em pequenos monolitos, mas não micro monolitos, vamos falar assim. Eu acho que a estrutura do projeto, né, se você estiver no monolito, ela vai ser muito importante. Então, você já ter as quebras, igual você comentou aí, dos bounded context, você garantir, por exemplo, que se um serviço precisar conversar com outro, ele não vai só instanciar um serviço e chamar ele direto, né? Então, eu acho que o DDD, para aplicar ele bem, é bom ter aí na manga um arsenal de patterns de arquitetura de back-end, para que você consiga reproduzir bem essas práticas de negócio com o seu código. Que, querendo ou não, a linguagem ubíqua aí, ela tem que permear também a forma com que você está escrevendo o código. O seu clean code, o nome das suas entidades, o nome dos seus eventos, né? E aí até a gente comentou aí sobre a questão
no primeiro episódio de ser inglês, português. Acho que foi no primeiro episódio. Se não foi isso, teve algum episódio de Chaves que a gente falou sobre escrever código inglês em português. Foi no primeiro, eu comentei disso lá. E eu acho que é nesse ponto que chega a questão de você usar a linguagem ubíqua, sabe? Porque aí você consegue bater o olho no código, bater o olho na sua documentação, bater o olho nos seus diagramas e ter todo mundo conversando a mesma coisa. E aí, numa conversa com a área de negócio, com o especialista de domínio, com o cliente, com o marketing, tá todo mundo falando a mesma coisa e se entendendo, né? Que acho que a gente não comentou um pouquinho por que falar da mesma forma, para a gente se entender. A gente volta na questão que desenvolvimento de software é uma questão de lidar com pessoas, uma questão cultural. E eu acho que o DDD ele tenta preencher alguns gaps para facilitar como que a gente lida com pessoas, como que a gente tem um entendimento melhor do negócio, né? Isso. O software por si só não é nada, né? Ele tem que resolver algum problema de negócio. A aplicação só faz CRUD, né? E que tem um monte de entidade ali que você fica cadastrando, deletando, editando. E aí, que problema que ela está resolvendo, né? Acho que esse entendimento tem que ser das duas partes. Às vezes está só criando problemas, como a gente costuma dizer, né? Pois é. Gente, era isso, então. Eu espero que temos aprofundado um pouquinho mais, né? Botado um pouquinho mais o pezinho aí no lago do DDD. Fica aqui, então, o nosso abraço para os ouvintes. E até terça que vem. Beijão, gente. Tchau. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Tchau, pessoal.